Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém? Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 9. E enquanto você vai encontrando aí, deixa eu falar com você, porque esses capítulos que nós vamos aprender a partir de hoje, os capítulos de número 9, 10 e 11, eles são capítulos muito complexos, amados. De toda a carta aos Romanos, esses 3 capítulos que nós vamos aprender a partir de hoje, eles são muito complexos porque muitas das coisas que nós vamos aprender foge da nossa compreensão humana. Por isso que nós precisamos, para aprender esses textos, nós precisamos primeiramente ter muita humildade nos nossos corações e também, amados, nós precisamos muito da misericórdia de Deus para que, da maneira que Deus ele quer que seja falado, chegue aos nossos corações. Amém? E Paulo aqui em Romanos capítulo de número 9, eu quero que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Hoje, por ser a Santa Ceia do Senhor, quero ministrar somente esses 5 versículos aqui, que é o que Deus ordenou. E a partir da semana que vem, nós vamos entrar em assuntos muito complexos que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que tem coisa que você vai me perguntar e eu não vou saber te responder, porque não adianta, amados, a gente inventar coisas, senão a gente acaba inventando uma nova religião fora da vontade de Deus. A gente precisa ser humilde. Tem muitas coisas que eu tenho 22 Bíblias de estudo e esses textos eu já olhei em todas as Bíblias e muitos se calaram. Então, eu preciso que vocês entendam isso, que vai ter dias que vai ser você e o Espírito Santo só. Amém? Mas em Romanos 9, no versículo de número 1, assim que você encontrar, se tiver alguém sentado, se ponha de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, amados. Paulo está dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém? Vou ler esse finalzinho do versículo de número 5, onde Paulo ele vai dizer assim: e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem crê que Deus é sobre todos, diga amém. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, hoje nessa noite eu peço o socorro que vem do alto, Pai. Porque, meu Deus, a responsabilidade, ela é brutal, Pai, de falar do teu santo nome. E eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, esteja em nosso meio, tanto no falar quanto no ouvir, para que essa palavra, meu Deus, ela entre em nossos corações como luz para a nossa caminhada, ó Deus. Então, meu Deus, eu te peço agora, nós somos pequenos demais e o Senhor é muito grande, mas, meu Deus,
abra o nosso entendimento, tira de nós a nossa falta de compreensão, o nosso achismo, para que nós, meu Deus, venhamos ter essa palavra descortinada diante dos nossos olhos, para que nós venhamos, meu Deus, entender o quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade. Então, meu Deus, fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Tome o teu lugar de honra nos nossos corações, assim como o Senhor tomou o teu lugar de honra dentro desse ministério. E fale conosco, Senhor, da maneira que o Senhor quer falar, e nos abençoe com a tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste muita atenção. Se for possível, não conversar, por gentileza. Se caso você precisar de uma água, os obreiros vão estar olhando para vocês e vão estar aí para te servir, para que você venha extrair o máximo dessa ministração que vai ser feita em nome de Jesus. Amém? Amados, esses capítulos, o 9, o 10 e o 11 de Romanos, eles têm em comum, entre todos os estudiosos, eles declaram que esses capítulos são os mais difíceis de interpretar de toda a Bíblia. De toda a palavra de Deus, esses 3 capítulos, eles são os mais difíceis, porque Paulo, no capítulo de número 8, ele vai subir nas maiores alturas com a sua fé, com a certeza da salvação. Ele vai dizer palavras ali no capítulo de número 8, que para todos nós são palavras que trazem conforto e nos jogam lá em cima. Igual quando nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós declaramos que é Deus quem justifica os escolhidos dele, são palavras que Paulo ele vai dizer com a certeza da salvação na vida daquele que anda como uma pessoa salva. Mas o que traz uma confusão na interpretação desses textos é porque Paulo termina o capítulo 8 nas maiores alturas e começa o capítulo de número 9 nas mais profundas tristezas e angústias que uma pessoa pode ter. E essa oscilação de um capítulo para o outro é que fica difícil de interpretar, porque Paulo, ele vai falar aqui de um assunto que é muito difícil para o homem ouvir, que é a soberania de Deus na salvação. O que é soberania de Deus na salvação? É Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Nunca vai partir de nós, sempre vai partir de Deus. E isso é difícil de ouvir, porque é um golpe letal no antropocentrismo. Toda teoria que coloca o homem como centro de alguma coisa diante de Deus, porque o antropocentrismo faz isso. Ele coloca o homem lá em cima e Deus lá embaixo. Só que o certo é ao contrário. É Deus lá em cima e o homem lá embaixo. E quando nós vemos isso, esses textos que a gente vai ler começando a partir de hoje, nós vamos ver que toda soberba ela vai ser aniquilada, amados. Todo orgulho que ainda resta nas nossas vidas vai ser completamente exterminado, porque Paulo ele vai mostrar o quão insignificantes nós somos. Então, por isso que muitas pessoas elas não conseguem entender, mas nós, pela misericórdia de Deus e pela graça dele, nós vamos começar esse assunto a partir de agora.
no versículo de número 1. Romanos 9, versículo de número 1, diz assim, Paulo falando: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O que Paulo ele está dizendo aqui, amados? Ele está falando que a mente dele é confiável. O que ele vai dizer a partir de agora não é para ninguém pensar que ele está alienado, como muitas pessoas às vezes ficam. Igual, por exemplo, quando um cristão ele tem um prediletismo por alguma coisa, por um partido político, muitas das vezes ele vai dizer coisas alienadas, que está falando do seu coração e não racionalmente com a sua mente. Mas Paulo está deixando muito claro que quem está tomando conta e direção da mente dele é o Espírito Santo de Deus. Por isso, tudo que ele vai dizer, embora é assustador, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não está dizendo, eu não vou mentir, eu não vou fazer lobby com ninguém, eu não vou, nas minhas palavras, puxar saco de ninguém. Tudo que eu disser vai ser verdade e o Espírito Santo de Deus vai ser testemunha na minha consciência. E Paulo, aqui no versículo 2 e 3, ele já vai dar um susto em quem lê. Porque ele diz aqui, olha, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, que ele tem uma tristeza muito grande, uma dor no coração que consome ele. E ele vai dizer aqui que se fosse possível, ele desejaria ser anátema. E ser anátema, a palavra anátema quer dizer maldito. E ela, traduzida do grego para o português, nos dá a ideia de uma pessoa que diz assim, eu preferia padecer no inferno. Olha o que Paulo está dizendo. Pensa bem comigo, igreja. Você que está aí lutando por salvação dia após dia, você que está lutando contra o pecado, e de repente você dizer assim, eu quero padecer no inferno se fosse possível. E aí ele vai dizer que se pudesse, ele desejaria ser separado de Cristo. Todos nós, inclusive através da Santa Ceia, lutamos para ter comunhão, estarmos ligados em Cristo, a ponto dos frutos dele nascerem em nossa vida, como uma árvore que está na videira, produz os frutos que tem nela, uma vara que está na videira. E Paulo ele vai dizer essas coisas porque ele tem um motivo no seu coração. Diz aqui no versículo de número 3, continuando, ele desejaria isso, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Amados, Paulo, antes de ser cristão, ele era um fariseu. E como fariseu, Paulo, ele não teve nenhum tipo de conduta que o repreenderia, que mostraria que ele era um fariseu ruim. Não, ele era acima da média em tudo que ele fazia no farisaísmo. Mas quando Paulo ele vai ter ali um encontro com Jesus na rua direita ali em Damasco, ele vai mudar completamente. Ele vai se desligar do farisaísmo e começa a ser um cristão. Mas, amados, diz que quando Paulo ele fez isso, aqueles que antes estavam do lado dele se tornaram inimigos dele. E você vê que até a segunda prisão de Paulo, os únicos inimigos que ele tinha eram os judeus. Não tinha ninguém de outra nacionalidade, eram os que perseguiam Paulo. Quando Paulo ele vinha com a palavra para fazer a defesa da fé, a apologética,
os judeus, eles vinham, tentavam boicotar Paulo, tentavam xingá-lo, alguns queriam apedrejá-lo, alguns queriam ver ele morto. Então Paulo, ele vai ter como seus inimigos aqueles que outro dia diziam que amavam ele. E eu quero abrir uma aspas aqui com você, para você entender que não é diferente nos dias de hoje. Às vezes você fazia parte da denominação A, mas aí você decidiu sair por direção de Deus. Você não está voltando para o mundo, você está indo para uma outra igreja, para uma outra congregação, porque talvez ali você vai crescer um pouco mais. E amados, basta você tomar essa decisão para aquelas pessoas que antes te amavam, que gostavam de você, que queriam ver você bem, que queriam ver você crescendo, nem te cumprimenta mais. Você liga para dar um feliz aniversário, a pessoa visualiza e nem fala mais com você. Parece que você se tornou um inimigo dela. E não é somente Paulo, porque eles têm uma visão errada de Paulo. Eles pensam que Paulo é uma pessoa ruim, que Paulo traiu eles, mas Paulo não é nada disso que eles estão pensando. Por isso que ele vai dizer assim, olha, eu desejaria ir para o inferno se os israelitas eles fossem salvos. Sabe por que Paulo está triste? É porque ele está vendo os irmãos, os compatriotas deles, todos indo para o inferno. E por isso que dói nele. E amados, sabe qual que é o sentimento que quando eu leio isso gera no meu coração? Vergonha. Eu fico envergonhado. Sabe por quê? Porque Paulo está vendo pessoas indo para o inferno e sente dor. E aí eu te pergunto uma coisa. Quando você passa perto de um bar cheio, você sente dor no seu coração? Ou a nossa mente está tão cauterizada que a gente nem se importa mais? Quando você vê uma pessoa caída, será que você sente dor no seu coração, igual Paulo está sentindo? Ele está vendo as pessoas perdendo a salvação e ele está dizendo, eu sinto uma dor, uma tristeza muito grande, uma dor no meu coração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se Paulo ele passeasse por essa cidade e visse as pessoas ali se perdendo, eu tenho certeza que Paulo, ele talvez passaria na porta de um bar, iria se ajoelhar com a mão no peito e começar a gritar, falar, não façam isso, vocês estão se perdendo, o inferno existe. E está no final de uma vida sem Jesus. Se ele passasse perto de uma boca de fumo, igual nós passamos tantas vezes, vemos jovens se perdendo e às vezes nós só fechamos o vidro do nosso carro e vamos embora, amados. Depois de um culto onde nós dizemos que sentimos a presença de Deus, mas quando olhamos para quem está se perdendo, a gente é indiferente. Isso me dá vergonha, porque Paulo, ele está virando para Deus e dizendo, Senhor, eu tenho vergonha. Se eu pudesse, eu ia para o inferno. Porque Paulo, ele está tendo o mesmo sentimento que Moisés, ele teve quando Deus, ele iria aniquilar o povo. Eu quero que você deixe marcado em Romanos 9. Vamos em Êxodo, capítulo de número 32. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele vai olhar lá de cima do Sinai, onde Moisés já está lá há uns 40 dias com Deus, e Deus, ele vendo o povo lá embaixo, Deus, ele vai rejeitar o povo logo, porque ele vai dizer para Moisés assim, ó Moisés, o teu povo, seu povo, Moisés, está lá embaixo fazendo um monte de coisa errada. Por que ele não fala assim, o meu povo está pecando? Porque Deus, ele quer que o povo dele seja santo. O Moisés é seu povo, porque é pecador, porque o meu povo tem que ser um povo santo. Não pode fazer o que está acontecendo lá embaixo. Por isso é seu povo, Moisés.
E Moisés, ele vai começar a interceder com Deus, fala, Senhor, por favor, não pensa assim não, porque senão o povo vai falar que o Senhor tirou eles de um lugar e fez eles perecer. Ele vai começar a interceder. Mas quando Moisés ele chega lá embaixo e viu que a situação não tinha jeito, que o povo tinha feito bezerro de ouro, tinha feito altares, estava bebendo, estava todo mundo se prostituindo, o povo de Deus estava daquele jeito já naquela época. Hoje, eu digo para você, também está da mesma forma. Um monte de gente se prostituindo, não tem bezerro de ouro, mas tem um monte de alegoria que eles falam que é alegoria, mas na verdade é idolatria. Eles não sabem fazer uma alegoria quando você fala, uma idolatria quando você entrega qualquer coisa e fala, ó, põe lá na sua casa. Está desse jeito. E quando Moisés ele fez aquilo que Deus ele direcionou, diz aqui no versículo 32 que ele vai ter esse sentimento de dor, de perca. Vamos ler o versículo 31 também? Êxodo 32, 31 diz assim: tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Versículo 32, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Está dizendo, ó, Senhor, o povo errou, fez deuses de ouro que o Senhor não queria, mas olha só, se o Senhor não perdoar eles, eu também não quero ser perdoado. Me risca do livro que o Senhor tem na sua mão. Risca o meu nome daí. E às vezes a pessoa ela fica desse jeito, né? Tem às vezes aquela mãe, né? Amor de mãe também é um amor muito abençoado, como o amor de pai. Imagina o filho está sofrendo, a mãe fala, Deus, passa a dor dele para mim. E não vai acontecer isso, amados. Ah, Senhor, tira a dor dele e põe aqui. Mas salva fulano. Não vai acontecer. Porque Moisés está dizendo, Senhor, se não vai salvar o povo, se o Senhor não vai perdoar o pecado deles, risca o meu nome então. Aí Deus, sabe o que ele vai dizer para Moisés? Diz aqui no versículo 33, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ele não está dizendo, não, Moisés, não vem com esse papo de intercessão para o meu lado agora, não. Quem pecar, eu vou riscar. E aí, Deus ele coloca por terra aquele papo que muitos religiosos têm. Ah, não, eu tenho o meu padroeiro, eu peço para ele, ele pede para Deus. Eu amo a mãe de Jesus, ela pede para Jesus, Jesus ele pede para o Pai, pronto. Deus ele fala, não, quem pecar, eu vou riscar. Não adianta você vir falando, Deus, cuida, perdoa fulano, não. Se não houver arrependimento, amados, de nós para Deus, Deus ele risca. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Porque Paulo, ele está dizendo uma coisa que é impossível. Senhor, eu quero perecer no inferno. Mas Paulo, ele não tem obras para ir para o inferno. Ah, não, eu quero me afastar de Cristo. Mas toda obra que Paulo faz é para estar junto do Senhor. É para estar junto de Deus. E ele disse no capítulo de número 8 que nada nos separaria do amor de Deus. Então isso não iria acontecer. Mas ele me envergonhou por causa que nós estamos ficando muito negligentes, amados. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Você tem buscado ao Senhor com os olhos secos demais. Seus olhos estão secos demais. Não dói mais. Paulo, ele sente dor pelo pecado dos outros. Tem pessoas que não sentem dor nem pelo seu próprio pecado. Nem pelo próprio. A pessoa não chora. E Paulo, ele está dizendo para Deus aqui, e ele vai ficar muito triste. Essa tristeza de Paulo, além dele ver o povo se perdendo, a tristeza deles é porque estão se perdendo e a maneira que estão. Diz aqui no versículo de número 4 o seguinte, olha. Romanos 9, versículo 4. Diz assim, são israelitas, pertence-lhes a adoção
e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Vamos entender isso. O que Paulo está dizendo, amados? São israelitas. A tristeza de Paulo é que aquele povo que está perecendo teve de tudo para não perecer. E ele vai dizer primeiramente assim, são israelitas, ou seja, eles são descendentes de Jacó, amados. Eles são o povo que Deus mudou o nome, descendem daquele que Deus mudou o nome. É como se Deus, os descendentes de Israel, eles fossem aqueles que nasceriam para ser derrotados e Deus ele fez eles vencedores. Eles nasceram para ser fracos e Deus ele fez eles fortes. E Paulo ele fica triste porque ele vai dizer, vocês são israelitas. Vocês são fortes e estão perecendo. Aí ele continua dizendo, pertence-lhes a adoção. E essa adoção aqui, amados, quer dizer o seguinte, Israel, entre todas as nações da terra, Deus escolheu aquele pequeno país que é menor que o estado de Sergipe para ser o povo dele. É como se Deus olhasse na terra, apontasse o dedo e falasse assim, ó, esse aqui será o meu povo, eu vou adotá-los para mim, Israel é meu. Deus adotou Israel para si. E Paulo está dizendo, vocês foram adotados por Deus e estão perecendo. E aí ele continua fazendo esse argumento irresistível, que ele vai dizer aqui, e também a glória. E a glória, amados, é a manifestação visível do Deus invisível. Não é a glória totalmente dita, porque a kavod, aquela glória que está na face de Deus, ninguém consegue ver. Deus ele fala, vocês verem a minha glória, vocês vão morrer, porque a minha glória é muito grande. Mas a Shekinah de Deus, que é a manifestação visível do Deus invisível, Israel ele viu foi demais. Imagina só, amados, ali no deserto, o povo está caminhando, de repente uma nuvem grande vem cobrindo aquele povo para não queimar no sol. E aí quando começa a virar a noite, aquela nuvem ela sai e entra na frente deles uma coluna de fogo acesa, indo diante deles. Imagina o que é isso, é você ver, eles viram a glória de Deus na sarça ardente, aquele arbusto seco, Deus falou com Moisés no meio do fogo, amado. E sem contar ali no monte, que o povo não podia nem subir, porque parecia que o monte estava fumegando. Dentro do templo, diz que a glória de Deus era tão grande naquele primeiro dia que os sacerdotes eles não conseguiam ficar nem de pé, tamanha que era a glória de Deus. Eles viram isso, eles viram tudo e estão perecendo. Paulo está muito triste. Vocês viram a glória de Deus, vocês viram, vocês enxergaram, Deus se manifestou e mesmo assim vocês estão perecendo. E ele continua dizendo, as alianças, quantas alianças Deus não fez com Israel? Abraâmica, mosaica, davídica e sem contar muitas outras. E Israel foi quebrando as alianças e Deus ele foi fazendo novas. Deus foi restaurando, Deus foi unindo de novo, querendo restaurar aquele povo. E o povo não queria nada com Deus. Paulo ele diz assim que ele está muito triste porque eles tinham a legislação. A legislação é a lei de Deus, é os mandamentos do Senhor, porque uma coisa é você não saber, amados. Você errar por não saber. Outra coisa é você ter na sua mão o manual e não usar. A Bíblia ela diz até o jeito que você tem que fazer as coisas, que os israelitas tinham que fazer. A Bíblia é assim. Você vê que o povo geralmente não tem muitas ideias, né? O ser humano, né? Você faz o altar, aí de repente a pessoa coloca um monte de luzinhas aqui. Aí de repente fala, eu quero colocar um tapete aqui, um rosa aqui, um verde ali. Aí coloca uma planta aqui, uma lá. Mas quando você vai ler na palavra de Deus, Deus ele dá toda a direção. Eles tinham a legislação.
e estavam fazendo tudo errado. Deus fala, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que guardar isso. E eles tinham e estavam perecendo. E diz aqui, continuando o versículo de número 4, eles tinham o direito ao culto. O único povo que tem o direito do culto dado por Deus é Israel, amados. Ali no Egito, Deus ele falou através de Moisés para Faraó, eu quero que liberte o meu povo, para daqui 3 dias eles me façam uma festa no deserto. E aquela palavra festa, ela é traduzida como culto. Deus ele fala, eu quero que esse meu povo me cultue. E eles estavam perecendo. Continua aqui, e as promessas, amado. Quantas promessas Deus ele não fez para Israel? Você lembra das promessas? Deus ele usou tantas pessoas para falar, olha, virá o Messias. Eu até falei hoje de manhã e à tarde, e eu até me surpreendi, porque ninguém se lembrava do que eu ministrei aqui. Porque eu perguntei para os irmãos amados, como que os cristãos, que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Quem crê que só Jesus salva, diga, só Jesus salva. Eu falei, mas então como que as pessoas no Antigo Testamento, elas eram salvas? Se Jesus, ele veio só 2000 anos atrás. E aí eu explicava para o povo por causa das promessas. Da mesma forma, aqueles do Antigo Testamento, eles foram salvos olhando para frente. Tinha as promessas dizendo, o Cristo que vai vir, ele salvará vocês e irá levá-los para junto do Pai, ele irá levar vocês para junto da presença de Deus. Então, aqueles que criam no Messias, eles estavam olhando para frente, da mesma maneira que nós somos salvos, olhando para trás. Nós olhamos para 2000 anos atrás e dizemos, o Cristo que veio, ele morreu por nós, ele nos salvou e ele vai voltar para nos levar para junto do Pai. Ele é fiel. Louvado seja Deus. Então, uns foram salvos olhando para frente, nós somos salvos olhando para trás e olhando para a volta dele lá na frente. Amém? E Paulo está dizendo, vocês tinham tantas promessas e estão perdendo a salvação. E aí ele diz aqui no versículo 5, a parte A, deles são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Vocês vêm de uma base santa perante o Senhor e vocês estão se perdendo. E diz aqui no versículo de número 5, a parte B, diz aqui, e também deles descende o Cristo segundo a carne. E amados, nenhum dos privilégios é maior do que esse. Sabe por quê? Cristo nasceu judeu. Ele nasceu judeu. Para você ter uma ideia, Jesus, ele tinha sangue israelita correndo nas suas veias. O Messias, ele nasceu em Israel. A palavra diz isso. Que ele estava na sinagoga, que ele vivia como um judeu, ele nasceu e vai ser introduzido. E ele, como judeu, ele vai seguir passo a passo o que a palavra de Deus ela diz. Mas melhor que tudo, Jesus, ele veio para o povo judeu. Diz aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus, ele veio para o povo de Israel. Ele veio para salvar eles, para cumprir a promessa do Pai, e eles não o receberam. Agora você entende a tristeza de Paulo? É quando você coloca em contraste
o tanto de privilégios que eles tiveram e falhar, mesmo tendo tantos assim. E eu vou te dizer uma coisa: quem falha desse jeito, amado, vai se ver com Deus, vai se ver com o Senhor. Quer ver comigo? Vamos em Lucas, capítulo de número 12. Jesus, aqui no versículo de número 47, vai deixar muito claro, ilustrando dentro de uma parábola, ele vai deixar muito claro que quem falha dessa forma vai se ver com Deus, amados. Diz em Lucas 12, no versículo de número 47, assim que você encontrar, diga aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus, amados. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quem conheceu a vontade de Deus e não se preparou, prepara o lombo. Prepara. Muitos açoites virão. Jesus voltará com uma vara de ferro, amados. É muitos açoites. Ah, pastor, ainda bem, né, que eu não sei tanto assim. Diz aqui, ó, versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, prepara o lombo também. Prepara. Ah, mas eu não sabia. Olha lá para fora lá. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento declara a obra das suas mãos. Existe Deus. Então, se você fez coisas com o seu mau caráter, prepara o lombo. Poucos açoites, mas é de vara de ferro, deve doer bastante. Então, quem tem a revelação das coisas de Deus e não pratica, amados, esses serão açoitados. E por isso que Paulo, ele está muito triste, porque eles tiveram de tudo e mesmo assim estão perecendo. E aí eu fecho a exposição e vamos falar entre nós agora aqui. Amados, talvez você pense assim, pastor, esse povo judeu é bobo demais, pois se eu tivesse tido tudo que eles tiveram, eu creria também, ficaria firme com Deus. Ah, se eu tivesse essas oportunidades, mas meu irmão, hoje não está diferente não. Eu vou te dizer que está até pior. Sabe por quê? Hoje tem tantas igrejas, tantas denominações, às vezes a visão é um pouco diferente, e eu não estou nem aí, porque cada um vai prestar conta da luz que recebeu. Mas tem tantas igrejas, tantos cultos, e você talvez não está em nenhuma. Você não está em nenhuma. Talvez está o corpo ali, mas a mente está em outro lugar. Tem tantas igrejas, amados, nos dias de hoje. Imagina só nesse bairro. Quantas igrejas não tem? Amados, nós vemos quantos livramentos Deus ele já não te deu. Livramento mesmo, que você fala, pastor, parece que a mão de Deus desviou o carro. Eu ia caindo, mas parece que a mão de Deus me segurou. Ou então eu caí de uma altura e só tive um arranhãozinho de nada. É livramento de Deus. Quantos que Deus ele já não te deu desse jeito? Amados, eu quero que você entenda isso. Quantas pessoas Deus já não usou para falar com você? Pessoa que você nunca viu na vida. E até as pessoas que você já viu, seus filhos falam com você. Às vezes chega uma criancinha, vê você desanimado ali, seu filho chega, ô mãe, não fica triste não, vai dar tudo certo. Por que você vai estar triste? Fica assim não. É Deus usando para tentar te colocar para cima. Usa para falar com você. Quantas vezes você já não foi e ouviu uma ministração e parece que Deus ele fez um culto exclusivo para você.
no qual a sua vida inteira, Deus ele mostrou que te conhece, que sabe os seus defeitos, que sabe dos seus problemas. Quantas vezes isso já não aconteceu? E ainda mais, amados, Cristo, ele já veio. Ele veio primeiramente, morreu já por nós, para nos salvar. E você creu? Porque o que mostra que você creu não é, eu creio, não. É dia a dia. É ali, na prova. É isso que vai mostrar. Você creu? Pastor, na hora da prova é difícil demais. Mas, meu irmão, tem muita gente voltando para trás, retrocedendo, vivendo uma vida errada de novo. Você creu? Você tem crido no Senhor? Porque se você queria sinais de Deus, Ele já te deu. Ele já mostrou que é Deus, que Ele é Senhor. Olha o alimento dentro da tua casa, olha o ar que você respira, olha a roupa que você tem. Ele já mostrou que é Deus na tua vida, mas o melhor de tudo é que tem um lugar preparado para nós. E você creu? Porque tem os fariseus, eles pensavam que estavam no caminho do Senhor. E Paulo, ele via eles perecendo. Ele via eles perecendo. Talvez hoje você precise acordar, amados. Porque a palavra de Deus, ela não diz que é errado ter o sinal de Deus. Mas Jesus ele diz que bem-aventurado são aqueles que creram sem necessidade de ver nada. Sabe o que é isso? É que foram convencidos só pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem falou com você. Talvez você nunca viu nada. Pastor, tem gente que vê raio, tem gente que vê anjo, tem gente que vê um monte de coisa, eu nunca vi nada. Mas o Espírito Santo um dia falou ao teu coração. O próprio Deus veio falar com você. E você creu? Você tem mostrado que crê em Deus? Meu irmão, precisamos acordar, igreja. Sabe por quê? Porque a cobrança no final ela pode ser pesada demais. Ela pode ser muito pesada para nós. Porque eu vou te garantir uma coisa. Paulo, ele está ali com o coração aflito, dando um sinal do céu para aquelas pessoas. Vocês estão perecendo com tanto de coisa. Aí que não precisava de você perecer. Vocês têm a palavra de Deus. Você pode hoje renovar sua fé com o Senhor. Mas eu garanto para você que tem muitas pessoas tentando mandar um sinal que não chega, que não tem chegado. Quer ver comigo? Vamos em Lucas, no capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. No versículo de número 27, olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 16, Jesus, ele nessa história, ele vai mostrar como duas pessoas, elas passam pela vida e têm fins diferentes. Diz aqui, nessa história, porque Jesus ele não anuncia ela como uma parábola, mas ele vai chamar um desses personagens de rico, e tem um motivo para isso, é porque o rico, sempre os títulos vêm primeiro do que o nome dele. Você vê, é o major, não sei o quê, é o coronel, papapá, e depois para falar o nome da pessoa. Então ele prefere chamar logo de rico. E o pobre, ele chama de Lázaro, porque geralmente o pobre só tem o nome mesmo. Não tem muita coisa para oferecer, ele só tem o nome. E diz a palavra do Senhor que eles vão passar a vida da maneira que eles quiseram. Um dia, Lázaro, ele vai dormir, eu imagino, na calçada, todo machucado,
diz que os cães vinham lamber as feridas dele. Ele dormiu ali, talvez com a cabeça no paralelepípedo do meio-fio. Se tivesse naquela época, não sei qual que é a rua. Mas, amados, o rico, ele vai dormir, na minha visão, numa cama com aquele colchão bem macio, aquele travesseiro de pluma de ganso, ou o mais macio que tiver. Só que eles dormiram pela última vez e ao acordarem, um acordou num pasto verdejante, que a Bíblia chama como seio de Abraão. Seio de Abraão, amados, é o paraíso. Às vezes a pessoa fala, não, está no seio de Abraão. Abraão está com ele no colo ali, fazendo ele ninar o mendigo. Não, amados, é o paraíso. Ele está ali num lugar tranquilo, bem, feliz, refrigério na alma. Mas quando o rico, ele dorme no travesseiro de plumas, mas quando ele abre os olhos, aquele tormento, porque a Bíblia ela fala que o fogo, ele nunca apaga lá no inferno, mas não é o fogo que queima e consome. É um fogo que gera tormento, aquela agonia. Ele já levanta com agonia. E diz a palavra do Senhor que ele fala, pai Abraão, pede para Lázaro aí, ó, esse aí eu conheço. Era mendigo, lá na porta da minha casa. Pede para ele molhar o dedo na água e encostar na minha língua, porque eu estou em grande tormento. E aí Abraão ele fala, olha, não tem jeito. Tem um grande abismo que nos separa, a ponto de ninguém poder passar daí para lá e nem daí de lá para cá. Ou seja, o destino foi traçado e é eterno. Tanto para os que estão aqui, quanto os que estão para lá. Só para fazer uma pergunta, hoje, qual que é o destino seu, hein? Se você dormir hoje e acordar, onde que você acha que você vai estar, hein? Só para você pensar. E aí, diz aqui no versículo 27, que ele vai fazer uma réplica. Diz assim, então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Sabe o que ele está dizendo? Manda alguém lá na minha casa, e fala com eles que eles não podem vir para cá onde eu estou, que o que eles estão fazendo está tudo errado. E, amados, você vê que Abraão vai dizer, não tem jeito, não tem como. Ele está ali num grande tormento e ele está querendo mandar um sinal para a terra, para dizer para as pessoas da família dele, não façam isso, não brinquem com Deus, não brinquem com a vontade do Senhor, busquem a Deus mesmo, ponha Ele em prioridade na tua vida, porque senão vocês vão vir para cá, para o tormento aonde que eu estou. Ele vai dizer isso, e aí Abraão vai dizer o seguinte, versículo 29, respondeu Abraão, versículo de número 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está dizendo, não tem jeito de mandar um sinal de baixo para cima, não. Você não vê quando uma pessoa ela faz parte, por exemplo, de uma religião espírita. Ah, não, pastor, eu já vi na mesa branca, de repente desce ali uma entidade, e aí a pessoa ela fala, olha, eu sou a mãe de ciclano, está tudo bem aqui, tá? Você nunca vai ver ninguém numa mesa branca se manifestando, dizendo, entrega a vida para Jesus, senão vocês vão para o inferno. Você não vai ouvir nenhum relato de um espírito dizendo, olha, vocês estão todos errados, voltem para os caminhos do Senhor, não brinca com Deus. Sempre vai dizer que está tudo bem, sabe por quê? Porque não é de Deus, não é do Senhor. Não tem como. O destino já foi traçado e Satanás muitas das vezes vai falar, porque quem acredita vai acabar descendo para lá também. E quem está em agonia lá embaixo está dizendo, fala para quem está em cima, não brinque com Deus. Vocês têm de tudo, tem igreja, tem pregação, tem a Bíblia. Não brinca, porque senão vocês vão vir para cá, aonde eu estou.
Por isso que Paulo, ele em vida está fazendo a parte dele, ele está dizendo, Senhor, eu estou com o coração aflito, porque tem gente do meu lado indo para o inferno. Eu estou vendo os meus irmãos, eles cegos na religião, não percebem, mas estão perecendo. Se eu pudesse, eu morreria no lugar deles, para que eles tivessem vida. E essas pessoas, amados, quando chegam ali não dá. É somente a palavra de Deus. Diz aqui, versículo 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, manda um sinal. Mas Deus, ele não manda sinal de baixo para cima. O sinal de Deus vem de cima para baixo. Igual está vindo essa palavra para o teu coração, para a minha vida, para as nossas vidas como igreja. É um sinal do céu. Deus falando, gente, acorda. Acorda, igreja. Porque, amados, nós estamos na casa de Deus. Como que você imagina que é a casa de Deus no céu? O céu é a casa de Deus. Eu imagino que não tem briga, não tem tumulto. Todo mundo se ama, todo mundo se abraça. Todo mundo quer se ver bem, é um ajudando o outro. Não tem necessidade. Mas você entra na casa de Deus hoje, um irmão não conversa com o outro, um obreiro não conversa com o outro. É uma falta de amor, uma falta de empatia. Falta as coisas. A pessoa chega com fome, a outra manda orar, vamos orar para Deus abençoar. Não, não é isso. A casa de Deus tem. Não vai ter, não tem as coisas. Tem amor. Tem que ter compaixão. É você olhar para as pessoas com os olhos do coração, mamãe. E é por isso que muitos vão perecer. E eu tenho convicção que estão lá embaixo. Avisa para a minha família. Talvez pessoas da tua família estão agônicas. E talvez você olhe para a sua família hoje e pessoas ali podem perecer, amado. Sabia que sua mãe pode perecer? Seu pai e seus filhos podem perecer? Você sabia que seus vizinhos podem perecer? E sabe como que você está? Com a Bíblia debaixo do braço. É lamentável. Não sente mais dor. De falar, meu Deus, em nome de Jesus, não, eu vou lutar, eu vou falar com essa pessoa, ela pode ficar com raiva de mim, ela pode brigar comigo, ela pode me chamar de religioso, de chato, do que quer que seja, mas eu vou lutar. Eu sou da igreja do Senhor na terra, eu faço parte da casa de Deus. Eu quero morar nos átrios do Senhor e quero que a minha família vá também. Não tem como, amados. Tem pessoas querendo mandar sinal e não vão conseguir. Não vão conseguir. Muitos só vão descobrir que estavam errados quando descerem. E você hoje? O que você quer da sua vida? Hoje é dia de renovar a aliança. Creia hoje no Senhor Jesus. Mas viva como aquele que crê, amado. Porque por Cristo nós podemos ser salvos sim. E eu falo crer, não é que você, por exemplo, errou, não. Errar todo mundo erra. Mas, amados, tem pessoas que se emanciparam. Ela abriu o direito de ser filho de Deus. Foi viver a sua própria vida. Você precisa voltar igual o filho pródigo. Pai, eu pequei, eu errei, traí o Senhor. Traí a ti, a tua confiança, Deus. Preciso voltar. Eu quero de novo ser guiado por ti. Eu quero que o Senhor me corrija. Eu quero que o Senhor me exorte. Eu quero que o Senhor me guie. E assim, se eu merecer, o Senhor me abençoe. Às vezes você está aqui e não entregou a vida para Jesus ainda. Deixa eu ver aqui. Então, um irmão ali mesmo, que é visitante, o resto está tudo aí mesmo.
Não é o caso. Mas, amados, talvez você tenha vivido como quem nunca foi salvo. Ainda tem coisas que mexem com você. Seu ministério parou. Você é uma bênção de Deus, amado. Que se você, é igual eu falo, se você cumprimentar as pessoas, já ajuda. Mas você parou. Você se afundou, você ficou ranzinza demais. Então, está na hora de acordar. Porque se você hoje crê no Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, elas podem ser salvas, porque Deus, Ele nos amou. Amém? Você crê nisso? Então toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Quero falar algo muito importante com você. Mas enquanto você está com os olhos fechados, por favor, igreja, aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Eu sempre peço para você fechar os olhos, para você não ter visão panorâmica de pessoas. É para você refletir. É para você pensar. O que aconteceu conosco, igreja? Digo de nós aqui, eu falo dos cristãos. Nós estamos longe de ser um bom samaritano. E estamos mais perto do levita e do sacerdote daquela parábola. Será que nós não precisamos de um coração de carne também? Porque não dói mais. Não dói mais. Não dói. Às vezes nós vemos pessoas dizendo, ó, fulano caiu, bem feito. Meu irmão, essa pessoa vai para o inferno. É eternidade sofrendo. Na igreja do Senhor, isso tem que doer. Tem que doer. Você é uma bênção. Mas você está muito parado. Você está muito parada, minha irmã. Você tem de tudo, tem tudo aí à disposição. Para que você venha viver o que você mesmo acredita e prega. Por isso que hoje eu quero fazer uma oração por você. Porque, amados, às vezes as tristezas da vida, igual Paulo, ele está muito triste, elas tentam nos consumir, nos paralisar. Mas hoje, Deus, eu vejo essa mensagem, ainda que forte, eu vejo ela como uma prova de amor de Deus para a minha vida. Porque enquanto Deus me desperta, Ele quer que eu não fique para trás. Eu não sei se é o seu caso hoje aqui, mas talvez você está sem forças. E se você está sem forças, eu te aconselho a se fortalecer para fortalecer outras pessoas. Talvez você não tenha forças para orar, você está se sentindo a pior pessoa de toda a terra,
Ou talvez você está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Você ainda não se entregou totalmente para Cristo. Às vezes nem se batizou ainda. Porque fica dizendo, não, vou esperar mais um pouquinho. E aí, você pode acordar em um lugar que você nem imaginaria, mano. E aí você vai ficar tentando mandar sinais, dizendo, olha, não brinquem com Deus como eu brinquei, não. Não zombem de Deus, como às vezes eu zombei. Não façam isso. O inferno é real. Então hoje, se você tem a oportunidade, seja humilde. É você falar, Senhor, eu parece que eu sou um gelo, porque eu não me compadeço com ninguém. Eu estou virando uma pessoa ruim, porque tudo é bem feito, bem feito, bem feito. Eu profetizo mal. Você precisa hoje mostrar para Deus, sabe por quê? Porque Deus te escolheu, amado. E Deus, ele não escolhe errado. Ele não escolhe errado, não. Se você crê que Deus te escolheu, você precisa mostrar que Deus, ele fez a escolha certa. E qual que é a nossa maior virtude? É quando nós somos humildes. Ninguém é tão grande quando ele é humilde. Você pode ter dinheiro, faculdades, se não tem humildade, você não é nada. No céu, você não é nada. Você pode ser como jovem rico, mas no céu você não tem espaço. Mas você pode ter nada. Mas se tiver um coração humilde, voltar para Deus, pedir perdão ao Senhor, Ele te levantará. Então, quero orar por você. Você que, por exemplo, quer entregar a vida para Jesus hoje, entregue enquanto é tempo. Entregue enquanto é tempo, em nome de Jesus. Se você diz assim, pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, e eu hoje quero voltar, volta enquanto é tempo. Volta enquanto a porta está aberta. Ela é estreita, mas ainda está aberta. Mas um dia ela vai se fechar. Volta hoje. Mas você, meu irmão, que está tendo dificuldades para vencer algo na tua vida e precisa vencer, você crê que isso está te prejudicando, está te entristecendo? Eu quero orar por você. Então saia do teu lugar, vem aqui na frente, diante do altar, colocar a vida de novo, ou colocar a vida na presença de Deus. Vem humilde. Vem porque Deus, ele é contigo, ele te levantará. É Deus quem levanta. Você pode vir caído, rastejando, mas Deus, ele te levantará. É Deus. Nunca somos nós. Sempre foi o Senhor. Sempre foi a virtude do nosso Deus. Louvado seja Deus. Pastor, eu também quero. Venha. Venha hoje. Venha hoje. Deus está mandando um sinal para você. Venha, beba de graça da água da vida. Beba de novo. Seja hidratado no Senhor. Porque Deus vai te usar para matar a sede de muita gente. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Você que está aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Oh, aleluia, Deus. Ah, Senhor. É maravilhoso, Deus, é maravilhoso. É maravilhoso o que o Senhor faz, Pai. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração, mas ainda dá tempo de vir. Por que você não aproveita hoje e vem limpar esse coração diante de Deus?
Aproveita, aproveita. Você já está na casa de Deus, não falta nada. Tem perdão, tem tudo. Tem o amor de Deus. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, é você e Deus. Não existe juiz aqui na igreja que não seja Deus. Então fala com Ele. Abra o teu coração para Ele. Diga para Ele o que você está passando, o que você está vivendo, como que você está se sentindo. Porque, amados, eu não quero ficar longe do meu Deus. Assim como eu não quero que você fique longe dele, porque ele te ama demais. Esse amor constrangedor, esse amor que nos coloca no pó, que é o nosso lugar, amados. Eu nunca fui o centro de nada, Deus que sempre foi o centro de tudo. E é essa misericórdia dele que nos constrange. Fala com Deus que eu quero orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Ah, Deus. Quem pode fazer isso conosco se não for o Senhor? Nós não precisamos ver nenhum tipo de manifestação. Mas nós só precisamos ouvir o Senhor falando em cada batida dos nossos corações. E aqui, meu Deus, diante do altar, que essa pessoa, meu Deus, dentro daquilo que ela estava vivendo, meu Pai. O Senhor, meu Deus, está ouvindo esse coração arrependido, Pai. Ah, Deus, como o Senhor está feliz hoje. E eu creio, meu Pai, que hoje haverá uma mudança genuína. Porque o Senhor está dando força para vencer, Pai. Verdadeiramente, meu Deus, em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. E eu te peço, Senhor, esteja lado a lado com essa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra ela diz que os humildes, eles herdarão o Teu reino. E, meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está encontrando aqui neste lugar a maior virtude, que é a humildade, de vir, de assumir, de pedir perdão. Por isso eu te peço, meu Deus, quando essa pessoa se levantar, que o Senhor, meu Deus, levante-a como um servo, como serva, restitua o chamado, Pai. Dá, meu Deus, a sabedoria, a capacitação, renova, Pai, renova a Tua igreja, Senhor, porque eu creio, Deus, que grandes coisas, grandes, imensas, estão acontecendo agora aqui, mas irão acontecer através da vida dessa pessoa, porque o Senhor irá agir em nome de Jesus. Que assim seja feito, Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor.